Irmãos queridos, boa noite. Nós vamos dar início dentro de 5 minutos ao nosso Zoom, tá bom? Sejam todos bem-vindos, esperando só a galera entrar. Pepe, querido, boa noite, obrigado por se dispor a ajudar. Pedir para você nos ajudar aí, então, a receber o povo, tá bom? Tá. Enquanto eu estou aqui recobrando o fôlego aqui da live que eu acabei de fazer. Tá. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente. Boa noite, Heloísa, Sofia, Emerson, Matheus. Boa noite, Pepe. Boa noite. Meus irmãos. Boa noite. Só pedir a vocês, quem já tiver pergunta e quiser já deixando a mão levantada, só para a gente fazer uma sequência aqui, tá bom? Espera mais um pouquinho. O Antônio estava na live, daqui a pouco ele vem. Eu estou aqui, só estou esperando todo se quiser já começar, pode começar. Não, espera um pouquinho, Antônio, só que tem mais gente aqui que eu estou admitindo. Só um instantinho, tá? Mais um minutinho. Eduardo voltou. Oito e 5 a gente começa. Um minutinho só. Felipe, Adriana. Olha, 8 e 5. Podemos começar aí. Quem quiser embora. Já iniciar aí, por favor, pode fazer a pergunta. Fique à vontade. Ninguém me enviou a pergunta hoje, então eu estou sem nenhuma pergunta aqui para mim. Mas vocês podem fazer direto. A Adriana quer fazer pergunta? Seu microfone está até aberto já. Mas não está saindo a sua voz. Quer escrever no chat? Talvez seja melhor. Bom, tá aberto aí, pessoal. Fiquem à vontade. Eu estou aqui Façam as pronto, hein, perguntas. gente? Aproveitem. É um tempo bom para esclarecer.
precisa nem levantar a mão. Bom, gente, não sei se a galera está esperando que eu entre aqui com o vídeo, que eu estou aqui. Eu estava aproveitando o silêncio para postar algumas coisas que eu estava precisando postar, mas estou aqui o tempo todo. Deixa eu botar meus óculos aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver um Aqui negócio. estou. Com licença aqui. Pessoal dando boa noite. Eu não sei se tem muito... Pode ser qualquer assunto, né? Pode. Pode. Antônio, boa noite. Queria que você falasse mais sobre a questão da união mística com Cristo. Assim, mais na questão prática desse conceito, né? Da união mística com Cristo e os pressupostos práticos da importância de nós entendermos isso. Queria saber mais um pouco sobre isso. É um assunto até, né, pouco falado, né? Realmente é um tema pouco presente nos púlpitos, né, da união mística com Cristo. E é uma pena, porque você pode auferir imensa consolação a partir da compreensão dessa doutrina. Sabe? Bom, mas antes de falar sobre a consolação que podemos auferir mediante conhecimento, contato com essa doutrina, é importante saber qual é o seu fundamento. Ela está fundamentada em algo que ocorreu antes da fundação do planeta, que é o Pacto da Redenção. Nós não podemos confundir Pacto da Redenção com Pacto da Graça. O Pacto da Graça é uma aliança de Deus com... Oh, meu Deus, perdão aqui meu olho. De Deus com o homem. Pacto da Graça. Já o Pacto da Redenção é uma aliança de Deus com Deus, no âmbito da Santíssima Trindade, das pessoas da Trindade. É evidente, isso é muito ensinado na Bíblia, especialmente no Evangelho de João, pela boca do Senhor Jesus, sabe? Em especial João capítulo 17. Eu tenho uma série de pregações na minha antiga igreja sobre João 17, que o Pai entregou um povo para o Filho, na eternidade. Que o Filho veio para salvar um povo que o Pai lhe entregou. Não rogo pelos do mundo, mas pelos que são teus, porque tu os destes a mim. Isso é o que Jesus falou numa oração, a chamada oração sacerdotal. Bom, então, o Pai entregou ao Filho um povo. O Pai elegeu um povo para o Filho. E o Filho assumiu o compromisso de dar a vida por esse povo e por ele cumprir a lei. E aí que está o mistério. É que quando a Bíblia declara que o Pai entregou um povo ao Filho, a Bíblia está ao mesmo tempo afirmando que o Pai decretou a salvação desse povo. E ao decretar a salvação desse povo, o Pai decretou, meu Deus, que doutrina santa. O Pai decretou que esse povo fosse unido espiritualmente, de modo místico a Cristo. De modo que esse povo é a noiva do Cordeiro. Esse povo, ele representa as pedras do templo que Deus está construindo para a sua habitação espírito. Esse povo também é chamado de ramo da videira, que é Cristo. Esse povo também é chamado, e aí que está a parte mais linda de tudo, esse povo é chamado de corpo de Cristo. Como somos corpo de Cristo, tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Nós somos um com ele, de maneira que a obediência de Cristo é considerada a nossa obediência. A morte de Cristo é considerada a nossa morte. Os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos tratam extensamente dessa doutrina, 5, 6, 7 e 8. Então, a morte de Cristo é considerada a nossa morte. Nós morremos com ele.
na cruz. E ressuscitamos com ele também. Então, uma pessoa que se apropria dessa doutrina e pela fé é uma bem-aventurada. Por que é uma bem-aventurada? Primeiro, essa pessoa está livre de toda e qualquer espécie de culpa e condenação. Porque o que a lei exigia dela, que é a morte, ela cumpriu. Sabe? Ela pagou, ela honrou a lei ao morrer com Cristo. Segundo lugar, ela cumpriu a exigência da lei com vistas à vida eterna. Sabe? Porque em Cristo, ela foi para o Getsêmani com ele. Com Cristo, ela disse para o Pai, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, outro benefício que nós podemos oferir dessa doutrina é a vitória sobre o pecado, a fé que não tem pecado que possa nos impedir de glorificar a Deus com a nossa vida. Estamos unidos a Cristo e tudo que nós precisamos é tomar consciência dessa união, desse poder que flui de Cristo para nós, da mesma forma que a seiva dessa videira atinge seus ramos, comunicando vida e produzindo fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz, meu querido sargento amado, por você nos lembrar dessa doutrina maravilhosa. Sabe? Então, há um batismo com o Espírito Santo, que é um batismo no corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele diz assim, olha só, quando ele diz assim, olha, olha só. Ele diz assim, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixaram conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas relações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aí ele vai descrevendo, né, as manifestações do Espírito, né, aí a parte gloriosa, Emerson, que tem a ver com a pergunta que você fez. Porque, verso 12, de 1 Coríntios, capítulo 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Então, não há crente que não tenha sido batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. É por isso que é inimaginável vida sem igreja. Você pode estar com raiva da sua igreja, decepcionado com a sua igreja, não entende porque o seu pastor fez aliança com Bolsonaro, você está indignado, você está triste, você está vendo pessoas escandalizadas, o evangelho sendo ridicularizado na nação. Mas, olha, se não há espaço para você na sua igreja, ou você trate de se reconciliar com ela, ou então arrume uma igreja, o que não dá para viver sem uma. Sabe? Eu, rapidinho, já encontrei a minha, sabe? E estou muito feliz por isso. Não dá, não tem cristianismo sem igreja. A salvação é individual, mas não é individualista. E, de certa forma, quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai. Sabe? Porque, de fato, nós temos que estar ligados à igreja. Se somos cristãos, nós vamos querer a comunhão com os nossos irmãos na fé. Eu diria o seguinte, nós vamos querer estar com eles, porque é maravilhoso saber que eles existem. É maravilhoso saber que há nesse planeta pessoas que amam Jesus. E quando nós as encontramos, é a alegria do nosso coração. Amém. Obrigado, pastor. Nada, querido. Tá bom, Emerson? Então, eu vou botar a pergunta aqui no chat, vou botar para todos, que me foi enviada aqui no WhatsApp, eu botei aqui. Olha só. Antônio,
do ponto de vista da escritura ou do aspecto espiritual, como avaliar as estranhas ideias teológicas da primeira-dama nos púlpitos das igrejas do Brasil? Não me refiro a uma preferência política contrária ao governo. Meu interesse é do engano espiritual e do erro bíblico, para você falar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nunca pensei que eu me dirigiria a ela como me dirigi naquele vídeo. Por ser mulher, por professar verbalmente fé em Jesus Cristo, e por eu não me lembrar de ter visto, desde que eu tomei conhecimento da existência dela como esposa do presidente da República, não me lembro de ter visto assim um comportamento pecaminoso, é claro, exceto pelo fato dela estar casada com ele e manter silêncio com relação ao que ele faz. Mas é a esposa dele, né? Então, eu não quero entrar no mérito dessa questão. Não quero tratar disso. Mas o que me deixou preocupado no domingo? O que me deixou preocupado tem muita relação com o quanto eu conheço essa igreja. Eu conheço as entranhas dessa igreja. E, além de observador atento, eu rodei todas elas. Em 40 anos, eu preguei em todas as denominações, praticamente, as grandes todas, com exceção da Universal. E eu sei o que aquela mensagem proferida por ela, com o presidente da República ao seu lado, chorando, é capaz de fazer, de causar na alma do evangélico. O apelo é irresistível. Primeiro, ela dizer que a cadeira do presidente da República é de Jesus Cristo. Quer dizer, é a primeira-dama que faz uma declaração como essa. Segundo, ela dizer que houve uma sessão de purificação espiritual no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto. Isso em razão do fato de o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, terem sido consagrados aos demônios em governos anteriores. Eu presumo que ela está falando de Michel Temer, por causa da fama que ele tem no meio evangélico, né, de ter envolvimento com feitiçaria. Não estou dizendo que ele tem envolvimento com feitiçaria, não sei nada sobre ele, só sei o que se comenta, né? E a terceiro ponto, ela dizer que o Brasil vai ser celeiro de bênçãos para o mundo. Aí a igreja veio abaixo. Onde quer que aquele vídeo chegar, vai mexer com muita gente, levar muita gente às lágrimas e dizer: esse é um governo cristão. Nós temos que lutar. É evidente que a nossa irmã na fé olha ao lado dela, o presidente da República, chorando. Mas o que me preocupou? Primeiro lugar, que é uma pessoa que aparenta muita piedade, ok? Ela aparenta muita piedade, mas que estava fazendo campanha política domingo naquele tempo. Explícita. Aquilo era campanha. Ela está dizendo o seguinte: o país tem um governo cristão. Sabe? Segundo lugar, fazendo esse apelo à alma evangélica e usando, veja só, é um apelo que fez com que ela usasse uma espécie um apelo marcado pelo uso de uma espécie de linguagem que tem muito a ver com o modelo de espiritualidade presente no Brasil, que é, assim, um dos motivos pelos quais essa igreja permanece na infância espiritual, que consiste no uso de palavras mágicas. Foi o que eu falei no vídeo. Ela usou palavras mágicas. Essa cadeira é do presidente da República. Ora, eu só vou saber que Jesus está realmente assentado ali quando aquela caneta de presidente
sabe? Assinar decretos ou programas de governo ou políticas públicas que saquem desse estado de petição de miséria os milhões de brasileiros que, nesse exato momento, estão vivendo num estado de completa insegurança alimentar. Sabe? Então, entre tantas outras coisas mais que eu podia imaginar, como que eu podia mencionar um presidente da República, por exemplo, que olha para o sistema prisional e permite que aqueles que se encontram sob a custódia do Estado brasileiro continuem a receber esse tratamento análogo, guardadas as devidas proporções, ao que foi dispensado aos detentos pelo nazismo lançados em campos de concentração. Sabe? Não tem como. O presidente cristão vê uma coisa como essa. E fora o comportamento, as manifestações antidemocráticas, os insultos, as palavras de ordem, as manifestações de ódio, os ataques ao Supremo Tribunal Federal, as tentativas de golpe, as ameaças. Agora nós estamos diante de um 7 de setembro que foi sequestrado pelo bolsonarismo. O país vai fazer 200 anos de independência e nós não teremos uma celebração cívica nas ruas. Aliás, nós estamos com medo de ir às ruas. Esse é o fato. Como é que você vai me dizer que o Jesus Cristo está sentado naquela cadeira? Cara, quando ela diz que o Brasil vai ser celeiro de bênçãos, isso é uso de palavra mágica. Não muda a história. Eu quero o que há de concreto que me leva a crer que o Brasil vai ser uma referência de justiça social no mundo. Nada, 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 nada. Nada. Até o aborto que eles falam, não, esse é um governo que combate o aborto. Me mostre. Em que esse governo está combatendo o aborto? Que políticas públicas foram implementadas a fim de que aquelas meninas que estão lá na ponta, sabe, que sofrem violência sexual, não sejam levadas à prática do aborto? É um negócio assim, é assustador. E você dizer que aquela sessão lá de desencapetamento, sei lá qual é o nome que dá para aquilo, de exorcismo das paredes do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto, me mostra o fundamento bíblico disso. Eu olho para lá, eu imponho as mãos, está tudo purificado. Me perdoe, está até caricato o meu modo de falar, eu sei. É que o negócio é louco, o negócio é louco, meu Deus do céu, porque você olha para aquilo. Que ministro ousa falar contra aquela mulher? Eu relutei muito, mas, meu Deus do céu, aquilo ali é um apelo ao que de mais infantil está presente no modelo de espiritualidade brasileiro. Passe de mágica. E não trabalho duro. E não compromisso com a justiça, com a defesa de direito. Não houve nada de concreto que ela tenha apresentado. Só palavras. Nada sobre o sertão. Nada sobre os ribeirinhos. Nada sobre os favelados. Nada sobre o sistema prisional. Nada sobre os desempregados. Nada sobre a exploração da classe trabalhadora. Nada sobre os transportes públicos. Nada sobre saúde pública. Nada sobre educação pública. Nada sobre saneamento básico. Nada sobre moradia. Meu Deus do céu. Que avivamento é esse? Sabe? E outra coisa, nada sobre essa cultura de armas. Nada sobre essa quantidade de assassinatos acontecendo no Brasil agora, de crimes nos quais estão sendo usadas armas de fogo. Me perdoe falar assim, irmãos, é um negócio muito triste o que está acontecendo. E por isso que eu fiz aquele vídeo, aí vocês viram, né? Os ataques. É como se nós estivéssemos diante de uma Joana d'Arc. Uma Joana d'Arc. Veja, não estou dizendo que ela não é crente, nada, pelo amor de Deus. Não estou no trono de Deus, eu não faço análise intuitiva sobre o estado espiritual eterno de nenhum ser humano. Eu não fui chamado por Cristo para isso, sabe? Agora, o que houve naquela igreja no domingo foi uma afronta. Uma afronta. Campanha usando o nome de Jesus e explorando. E não vou dizer que ela fez isso por hipocrisia, não. Não vou dizer isso, não.
sabe? Eu não quero entrar, Deus me livre, fazer esse julgamento. Talvez ela acredite naquilo tudo. Ela acredita, sabe? Acredita num modelo de espiritualidade que faz com que nós sejamos hoje a igreja submetida ao modelo de espiritualidade mais infantil que eu conheço da história do cristianismo. Eu não conheço nada mais infantil do que o modelo de espiritualidade que está presente. Porque, veja só, tem aquele modelo de espiritualidade para o qual você olha e você diz assim, aqui não tem cristianismo. Mas tem um modelo de espiritualidade para o qual você olha e você diz o seguinte, aqui há algo do cristianismo, aqui há fé, mas a forma como essa gente vê o cristianismo é muito infantil. É muito infantil. Então, aquilo que ela falou, você via as imagens lá no auditório, sabe? Depois eu soube que parece que teve gente que não gostou. Eu recebi mensagem, inclusive, lá de dentro, de liderança que não gostou. Né? Nem sei se eu deveria estar falando isso, mas também não estou identificando ninguém. Né? Jamais o faria. Mas você via as pessoas muito tocadas. Eu conheço aquela imagem, tem muito apelo. E eles sacaram o negócio. Eles estão usando e vão usar isso extensamente. E o que fazer? Como você tratar desse assunto sem pecar contra ela? E outra coisa, quem ousar levantar hoje a voz contra ela vai ter problema, porque ela se tornou uma pessoa muito querida. Então, esse tratamento tem que ser o tratamento, eu diria, mais respeitoso. Porém, tem que ser falado, porque ela está fazendo campanha. Ok. E está tendo uma repercussão negativa fora da igreja, né, Antônio? Eu falei com você hoje, o comentário do Reinaldo Azevedo, ele coloca que a igreja, aceitando isso, perde um aspecto de autoridade moral, né? Quer dizer, fora da igreja está soando mal, né? Sem Pessoas estão dúvida, sem observando dúvida. os Sem maus dúvida alguma. testemunhos, né? Na Sem dúvida semana alguma. passada, aqueles dois cunhados, membros da igreja presbiteriana, um deu tiro no outro. Hoje a foto que está correndo à tarde aí de uma igreja lá em Cascavel, que tem uma propaganda de armas na parede da igreja presbiteriana, né? Então, assim, fora da igreja, isso tudo está soando muito mal, né? Então, pedir Eu muita não estou dizendo, misericórdia. PP, naquele encontro lá em São Paulo, o pastor da Assembleia de Deus, o Nilson, o Felipe estava lá, e Sim, eu não sei se o Felipe ouviu, ele falou para ouviu. mim, olha, eu fui pregar numa igreja da Assembleia de Deus, ao término do culto, nós fomos tomar uma sopa, e eu vi os pastores ali, então, enquanto tomava a sopa, dizendo, olha, nós temos que andar armados, e os comunistas têm que ser mortos. Eles estão pregando uma jihad evangélica. Eu estou para fazer um vídeo sobre isso. E fazer um vídeo antes que um evangélico cometa uma loucura nessas eleições. Escuta o que eu estou lhes dizendo. Esses pastores estão levando os evangélicos a verem o Lula como a encarnação do diabo e o PT como partido das trevas. E, consequentemente, todos os que não apoiam Bolsonaro, sabe, que abrem direto ou indiretamente caminho para o PT, sabe, são partícipes das obras das trevas. Cara, é um momento muito louco. Nós estamos diante de uma aula de sociologia. Nós estamos diante de um momento da nossa história que nos ajuda a entender muito aquilo que não conseguimos entender no passado de outras nações. Entre no YouTube, veja os discursos de Benito Mussolini. Veja os discursos de Adolf Hitler. Você olha para aquilo e diz, como puderam acreditar nisso? Como que tanta gente bancou essa história? E aí nós vamos entender. Depois, se vocês tiverem tempo, estômago, ouçam aquela minha série sobre o fascismo. Eu fiz uns 6 ou 7 vídeos sobre fascismo. Eles estão espalhados aí nas redes sociais, sabe? E eu falando sobre o perfil psicológico fascista, sabe, do que leva uma pessoa a apoiar um governo fascista, sabe? E o que os fascistas mais fazem é explorar os medos das pessoas.
os seus temores, eles criam inimigos e se apresentam como os únicos capazes de proteger a nação dos seus principais adversários. É dramático. Ok. Obrigado, Antônio. Nada, Felipe, querido. depois o Edu está em sequência. Felipe, pode desmutar e fazer, tá bom? Depois, Eduardo, você. Obrigado. Antes de fazer minha pergunta... Boa noite, Antônio. Desculpa. Boa noite, Felipe. Bom, antes de fazer minha pergunta, né, o Antônio falou sobre Mussolini, sobre o Hitler, e eu fui a um evento sobre antissemitismo, né, de uma comunidade judaica, né, e eu comprei um livro que fala sobre Oriente Médio, e o primeiro artigo, o nome dele, do autor, é Samuel Feldberg, não sei se alguém já ouviu falar. Não. Ele falou assim, ele fez uma analogia sobre o Hitler e alguns princípios do livro O Príncipe de Maquiavel, né? E é muito interessante. E você olha para o Bolsonaro, você vê algumas coisas assim, impressionante. Se eu quiser, eu vou tentar até mandar. É muito, muito. É claro que temos que são, quer dizer, não se equivale. Eu acho que Bolsonaro não tem a inteligência desses homens. Sim, sim. Esses homens conseguiram a proeza, né, de unir milhões e levar uma nação inteira à guerra. Né? Eu acho que não. E também eu acho que seria injusto com o presidente nosso, com o nosso presidente, compará-lo a esses homens, sabe? Mas que há sementes do espírito fascista nesse governo, eu não tenho a mínima dúvida. Porque a pergunta não é muito sobre política, mas assim até lembra algumas coisas, né? Mas o Hitler é uma inteligência para o mal, né? Infelizmente, mas muito grande, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, Antônio. Eu estou lendo aos pouquinhos o seu livro As Dimensões da Espiritualidade Reformada, e eu cheguei num ponto aqui que eu fiquei assim bem. Eu estou na parte aqui que fala da dimensão experimental, e um ponto que o senhor toca aqui, eu acho muito interessante, principalmente para pessoas. Eu não sou presbiteriano de berço ou de muito tempo, né? Eu fiquei apenas uns 7 anos na IPB, mas o senhor fala aqui sobre o selo do Espírito Santo. Aí eu queria que o senhor pudesse fazer alguma abordagem meio prática sobre a questão da importância de entender sobre o selo do Espírito Santo, e se puder fazer algumas colocações sobre o batismo do Espírito Santo, a plenitude no Espírito Santo, dentro sobre o selo, se for possível. O selo é aquilo, né? Eu diria que é o seguinte. Deixa eu usar aqui como exemplo o meu processo de aquisição da cidadania portuguesa. Então, houve um período da minha vida que eu era um descendente de português sem a cidadania portuguesa. E aí entrei no processo e tal, né? E que exigiu que eu me casasse em Portugal, né? Que eu tirasse minha certidão de nascimento em Portugal, que eles chamam de certidão de narrativa de nascimento e tal. Eu tive que fazer todo o processo. Antônio, casasse com a Adri, de novo, né? É bom lembrar. Não com uma portuguesa, né? Mas com a minha própria mulher. Que hoje nós casamos 2 vezes, aqui e lá. E tal. Então, mas houve o dia que quer dizer, eu diria o seguinte: eu geneticamente estou ligado ao país, minha família, né? Quer dizer, pelo menos eu acredito, talvez 75% de mim tenha vindo de lá, né? Metade minha mãe e meu pai, presumo que tenha, né? Sendo que minha mãe diz que ele é descendente espanhol, mas eu presumo que tem português lá na árvore genealógica do meu pai. Bom, mas houve a chegada do dia que eu recebi minha certidão de narrativa de nascimento, que eu recebi o meu passaporte, sabe? Em que ficou claro para mim que eu era um cidadão português. Se tornou evidente para mim. Eu podia dizer para mim mesmo
eu sou legalmente um cidadão português, sabe? E tal. Então, há pessoas que estão ligadas a Cristo. Elas nasceram de novo, pertencem a Jesus. Mas é possível uma pessoa pertencer a Jesus, mas ter dúvidas quanto à sua salvação. Ela pertence a Jesus, mas ela não tem alegria indizível e cheia de glória. Ela ainda tem fraquezas morais, ela tropeça, ela tem uma consciência muito escrupulosa, muito sensível, ela herdou uma teologia que conducente à culpa e tal. E aí ela vai nesse estado de alma, até um dia em que Deus torna evidente para ela que ela é filha, botando um selo no seu coração. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O selo significa Deus dizendo para o cristão o que ele disse para o seu filho no Rio Jordão. Tu és o meu filho amado, em quem me compraz. É uma declaração de amor. É Deus dizendo que você é amado. É uma experiência mística, é uma experiência que, se você passar por ela, você vai poder falar sobre ela em termos de local, dia e hora. É inesquecível. Inesquecível. As que eu tive, eu vou morrer com elas. E há alguma coisa súbita, muitas vezes. Pode te pegar dirigindo o carro, às vezes é a sugestão, no meu caso, foi a sugestão de um hino. O hino, manso e suave, veio à minha mente, pronto. Foi tamanha a comoção que eu não consegui entrar na minha casa. Eu tive que sair com o meu carro andando pela cidade até eu parar de chorar, porque eu não conseguia parar de chorar. Sabe? É uma coisa que também pode acontecer quando você ouve uma pregação, quando você está orando, quando está lendo as Sagradas Escrituras. Sabe? Eu me lembro, olha, um tempo atrás eu recebi uma grande consolação do Espírito Santo depois de ter resistido a uma forte tentação. Também tem isso. A Bíblia diz que os anjos do Senhor serviram o Senhor depois daquela tentação lá no deserto. Então, o Espírito pode vir assim. É uma benção que pode vir antecedida de tribulações, que mais que humilham, que nos preparam para ela, e é uma benção que pode vir acompanhada de lutas. Às vezes você é batizado para passar por alguma luta, sabe? Alguma prova. O que eu sei é que só tem uma experiência mística maior do que ela, que é aquela experiência descrita por Efésios capítulo 3. De Cristo habitando no coração pela fé, a fim de que conheçamos a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo. Martin Lloyd Jones diz que Efésios capítulo 3 é o Everest do cristianismo experimental. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele só perde para aquela experiência de Efésios capítulo 3. É isso, tem que ser buscado, e acho que nós deveríamos buscar de todo o nosso coração. E não darmos descanso a nós mesmos enquanto não passarmos pela experiência de Maria, irmã de Lázaro e Marta, que quebrou o vaso de alabastro e cuja adoração foi tão profunda que causou comoção até no próprio Cristo. Né? A Bíblia diz que Jesus ficou tão comovido com aquele amor que foi levado a dizer: onde quer que essa mensagem seja pregada, essa mulher vai ser honrada por mim. Porque finalmente eu vi um ser humano lidando comigo como eu gostaria que os seres humanos se relacionassem comigo. É isso. Obrigado, Antônio. Obrigado por essa. Nada. Deixa eu tirar aqui um bicho que entrou. Podem ir falando aí que eu estou ouvindo. Eu só vou tirar um bicho que entrou aqui. Vocês sabem que eu moro no mato, né? Tá. Mas podem ir falando que eu estou ouvindo. Sou eu, Pepe. Obrigado, Felipe. Agora, Edu, valeu. Pode fazer. Então, boa noite a todos. Eu me converti na Igreja Presbiteriana do Brasil
em 2005, e nessa mesma época, meus filhos pequenos, eu ouvi muito Diante do Trono, né? A Ana Paula Valadão, principalmente naqueles musicais infantis, né? E agora... Oi, meus irmãos, estou aqui, pode falar. Opa, hoje eu percebi, no vídeo lá do acontecimento lá de domingo, que a Ana Paula estava lá presente, para minha tristeza, né? Eu achei que, pelo menos ela, tudo que eu ouvi dela, e os musicais infantis e tudo. Então, são duas... assim, eu fico perplexo de ver que dois pilares aí do meu início de conversão e tudo, que era o Diante do Trono, né, em termos culturais, vamos dizer assim, de infantil, tudo. Estou ouvindo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nessa onda louca que a gente está vendo aí, né? E eu queria tentar ver se você poderia me ajudar a entender o que acontece com essas pessoas, né? Assim, não falando especificamente de uma pessoa ou de outra, mas será que essas pessoas estão enganadas? Porque assim, eu sempre fui, sempre me considerei mais não tão conservador quanto elas, talvez quanto a igreja como um todo, mas eu sempre considerei que era uma coisa cultural essa diferença. E agora eu vejo uma coisa, não é nenhum conservadorismo, eles estão passando do limite dessa mistura política com religião, né? Acho que estão passando do limite cultural, vamos dizer assim, de uma aliança política mesmo, né? Então, bem, eu Irmão, gostaria o que eu de tentar entender. O que eu posso dizer é o seguinte: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos expostos a esse tipo de situação. E nós temos que vigiar. Sabe? O que pode levar a pessoa a uma experiência como essa? Olha, isso pode ter a ver com dinheiro. Eu acho que dinheiro tem muito a ver com tudo que a igreja está passando. Sabe? Porque, olha, se eu visse essa minha relação com a igreja como comércio, eu jamais faria o que eu fiz. Porque eu me indispus com milhões de evangélicos que passaram a me odiar. Então, eu acho que muita gente pensa o seguinte: olha, se eu embarcar nessa história de criticar um presidente tão popular no meio evangélico, eu vou perder seguidores, eu não vou vender livros, não vou participar de congressos, não vou cantar, não vou, sabe, enfim, vou perder dinheiro. Acho que isso tem a ver. Sabe? Eu acho que tem a ver com ressentimento, com pessoas, sabe? Às vezes esse ódio é por conta de alguém com quem a pessoa uma vez brigou, sabe? Se indispôs, aí ela passa a odiar tudo aquilo que esse seu desafeto defendia. Tem isso. Tem cegueira espiritual, obra do inferno mesmo, cegando as pessoas. Então, é preconceito, sabe? É sede, fome e sede de poder. É o engano, sabe? Você vê, por exemplo, uma pessoa falando, chorando, mencionando o nome de Cristo. É um anjo de luz. Anjo de luz. A Bíblia diz o seguinte, que o inferno manda anjo de luz porque mandar um ser com tridente e chifre seria muito alarmante, né? Então, são muitas as causas, sabe? Tem causas políticas, tem causas, eu acho que mais que a gente poderia tratar nessa noite, que são bem graves, né? Você tem esse ódio ao comunismo, você tem esse ódio
a homofobia também pode ter muito a ver com isso, né? Então, essa ideia de que o estado de bem-estar social, o estado, né, a social-democracia infantilizam pessoas, né? Tornam pessoas dependentes do Estado, sabe? Então, eu também tenho a influência dos Estados Unidos, dinheiro, pessoas gente que banca outras, sabe? Eu acho que tem gente também trabalhando nas redes sociais. Eles fizeram um bom trabalho. Nós temos que reconhecer isso, especialmente através do WhatsApp, divulgando em verdade para tudo que é canto e levando pessoas a acreditarem nesse oceano de mentira, né? Sabe? É muito grave o que nós estamos vivendo, porque está fazendo com que milhões passem a odiar a Cristo, a sua igreja, e julgar que o Evangelho é capaz de justificar as bandeiras bolsonaristas, né? Sem falar no número incontável de evangélicos e escandalizados, né? Esses dias eu recebi um telefonema de um filho de um pastor muito conhecido em São Paulo, que pegou lá os amigos dele e tal, e marcou uma live comigo, secreta ali, uma coisa só para uma meia dúzia, para ele se abrir comigo e dizer que na igreja do pai dele não está dando, apesar de toda a fama que essa igreja tem. Mas ele falou, não está dando não, que meu pai e a igreja entraram de cabeça nessa história. Obrigado, Antônio. Nada, querido. Nada. Olha, eu poderia dar uma resposta mais ampla. Eu acho que a gente poderia falar de questões sociológicas, falar sobre a história a formação do conservadorismo radical norte-americano, da conexão do protestantismo americano com o protestantismo brasileiro, sabe? Então, eu acho que também nós poderíamos falar da nossa cultura, porque o problema, veja só, não é que a igreja crie esses valores, né? É que a pregação, no seu conteúdo, né, tão diluída, que o brasileiro que vem com essa cultura, né, de menosprezo à santidade da vida humana, ele não tem esse lado obscuro da cultura brasileira tratado na escola dominical, na pregação, no púlpito. Então, ele continua sendo brasileiro. O brasileiro, herdeiro dos 350 anos de regime de escravidão desse país. Bom, pergunta aqui da Daniele, Antônio. Já que falamos sobre apóstolo, gostaria que, basicamente, você fizesse uma abordagem acerca dessa auto-intitulação dos pastores conforme a Bíblia. O que se entende por apóstolo, por favor? Olha, o apóstolo Paulo ele é muito claro em dizer o seguinte, que para você ser apóstolo, você tem que ter as credenciais do apostolado. Isso é fato. Então, ele diz assim, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pronto, eu quero que esses apóstolos apresentem suas credenciais. Eu não vejo como que eles puderam se apropriar desse vocábulo, sabe, desse título, sabedores do fato que eles poderiam usar inúmeros outros títulos, menos um que criasse tamanha confusão. Porque quando você lê a palavra apóstolo nas Sagradas Escrituras, sabe, você
quase que invariavelmente é levado a dizer o seguinte: eu estou diante de alguém que está em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento. Da mesma maneira que o povo hebreu deveria ouvir os profetas, eu devo ouvir os apóstolos. Levar o sujeito aqui no Brasil e pronto, assume esse título. E o pior de tudo, sem credencial. Para ser apóstolo, você tinha que ter visto Cristo ressurreto. Isso é uma testemunha da ressurreição. E teria que ter essa autoridade para falar assim, diz o Senhor, e uma autoridade confirmada por essas credenciais. Eu me lembro que, antes de eu me converter, obviamente, eu pegava a carteira de policial do meu pai, eu dava carteirada, eu surrupiava a carteira dele, chegava em estádio de futebol e simplesmente me passava por policial e entrava. Sabe? Carteirada, fiz isso. Sabe? E então eu quero que eles apresentem as credenciais. Como é que eu vou dizer amém se eles não dão evidência de terem recebido esse chamado especial? Que todos nós sabemos que morreu com o encerramento do cânon, sabe? Porque a verdade a ser revelada sobre o pacto da graça, de que careçamos para ser mais santos, ou nos salvarmos, ou aperfeiçoarmos a nossa salvação. Sabe? Então, é um devaneio. Isso aí, vou te dizer, é pura expressão de vaidade. É, verdade. Ok. Lembrando, né, Antônio, que nem os discípulos dos apóstolos, Timóteo, os demais, se auto-intitularam, né? Nem Verdade. eles, né? Nem Não, eles. olha, eu vou te dizer, nem os bispos católicos, né? Ninguém. Os arcebispos, né? Agostinho não usou, meu Deus, Jerônimo, Ambrósio, Tertuliano, meu Deus, aí vem uns tupiniquins aqui, apóstolo. Aí dá vontade de dizer Agora, como minha sogra, vontade de dar uma coça. Petra, fica à vontade, desmuta, depois é sua, tá, André? Se você quiser fazer direto, ou então eu leio. Petra, por favor. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Boa noite, pastor. Deixa eu Boa só noite, baixar Petra, aqui a querida. mãozinha, porque senão eu fico perdida. Então, pastor, eu só queria perguntar uma coisa dentro do que a gente estava conversando sobre essa questão da relação com os Estados Unidos, e já vou dizer de antemão, Deus me livre disso acontecer aqui no Brasil, mas eu estava recentemente aqui em casa, eu tenho aquela Smart TV, né? A gente tem um aplicativo que permite ver televisão nos Estados Unidos. Eu estava assistindo um documentário na CBS falando sobre a conexão da igreja americana com o governo Donald Trump. Uhum. E a gente sabe, né, como tudo se deu lá em relação a essa aliança que foi feita também entre os evangélicos e o governo. E agora, não sei se o senhor está acompanhando, mas a gente tem visto uma série de escândalos estourando sexuais, principalmente em igrejas reformadas, de muitos casos de assédio e, enfim, abusos, não só em igrejas reformadas, outras mega igrejas também tem acontecido isso. Tem o caso da Hillsong também, que tem vindo sido exposto, e, enfim, muitos casos relacionados a isso, a conduta sexual, às vezes conivência também de pastores com abusadores dentro de igreja, enfim, uma coisa muito feia. E aí a minha pergunta, pastor, é se o senhor acredita que, diante de tudo que tem acontecido aqui no Brasil, essas alianças políticas, essa queda da igreja em relação ao nível político, se o senhor acredita que também, da mesma forma como aconteceu nos Estados Unidos, que começou com essa queda política, a gente tem visto uma queda moral mesmo, que isso pode vir a acontecer no Brasil e que Deus nos livre, mas se o senhor acha que isso é possível? Não, mas é evidente, já está em curso, né? E sem a mínima dúvida. E é aquilo, né? Tem alguns pecados, eles se tornam imediatamente manifestos, outros só se tornam públicos após um longo tempo, e aqueles que passam incólumes só vão tomar conhecimento da forma pecaminosa como viveram naquele grande dia, né? Que a Bíblia chama de o dia do juízo final. Então, o que ocorre? Em primeiro lugar, você percebe que essas pessoas não evidenciam o temor de Deus. A forma como lidam
com a vida, com a igreja, com o evangelho, evidencia que essas pessoas não têm amor por Cristo, não temem a Deus, não têm zelo pela glória de Deus. E como esse fenômeno é um fenômeno conservador, sabe? E o que caracteriza o conservadorismo é a atitude de ouvir mais a Moisés do que a Cristo, essa pregação ela desperta no coração do ser humano os mais diferentes tipos de paixões. É uma moral que se volta contra o ouvinte, e a começar pelo que prega. Porque a moral evangélica sem o amor por Cristo é infernal, é de enlouquecer qualquer um, sabe? E outra coisa, uma moral que muitas vezes é antinatural, exige dos seres humanos um comportamento angelical, sabe? Eu me lembro de Calvino falando sobre os mosteiros do seu tempo, né? Ele faz o seguinte comentário, que a natureza ela puniu aqueles monges pelo fato deles terem tentado viver uma vida antinatural, uma vida sem sexo. E acabaram, como se sabe, né? Você vê lá aquele filme O Nome da Rosa, que aqueles locais, muitos deles, não todos, se transformaram em verdadeiros antros, né? de verdadeiro prostíbulo, de prática de aborto, sabe? E tal, por causa desse rigor que se volta contra o ser humano. O apóstolo Paulo trata disso de uma forma extraordinária na carta aos Romanos, no capítulo 7. Quando ele diz que a pregação da lei, ele viu isso na sua vida e nas sinagogas que ele frequentou, sabe? Que a pregação da lei despertou no coração das pessoas e desperta no coração de todos o desejo de praticar justamente o que a lei proíbe. Olha só o que ele diz. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, não é despertadas por sites pornográficos, não é despertadas pelo, sei lá, o Big Brother, ou despertadas pelo Carnaval do Rio de Janeiro, despertadas pela lei, sabe? Despertadas pelos 7 passos para a sexualidade sadia, sabe? Pelo 1 mês sobre a retidão sexual. Pronto, termina o seminário, está todo mundo querendo ir para a cama com todo mundo, sabe? Então, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a lei não santifica. O que santifica é o evangelho. Tanto em razão do poder transformador, pacificador, emancipador da sua mensagem, quanto também em razão do fato de que o evangelho libera o Espírito Santo. O Espírito Santo é que viabiliza a santificação, sabe? Ele é o espírito da vida, né? Ok. Obrigado, pastor. Nada, Petra, querido. E aqui é do André. Mas, Antônio, eu vou ler aqui uma pergunta do André, mas queria te fazer uma pergunta. Muito desse movimento aí conservador, de direita, ligado ao governo, você não acha que tem um pouquinho também de culpa do susto que as pessoas tomaram com as pautas que os governos de esquerda defenderam? Assim, assustaram um pouco alguma daquelas defesas ideológicas e tal, e aí esse povo meio despreparado quis dar uma resposta para travar isso por meio de ações políticas. Você não acha que também algumas modificações... Enfim, ouve isso. você não acha? A esquerda errou muito, sabe? Então, a esquerda ela passou a ser vista como uma visão político-ideológica quase que exclusivamente identitária, que não tinha um projeto de nação, e sim para as minorias. E, então, aqueles que não se sentiam contemplados, né, pronto, que se sentiram ignorados pela esquerda, simplesmente decidiram ignorá-la também, né, e ouvir quem apareceu no cenário prometendo cuidar desses que parte da igreja chama de burgueses, de classe média, né, né,
que são os grandes causadores das injustiças e tal presentes no país, por aí vai. Olha, um livro que ajuda muito a gente a entender o que houve nos Estados Unidos e, consequentemente, a entender o que está em curso no Brasil é o livro do Mark Lilla, o progressista de ontem, o progressista de amanhã. Muito bom. Sabe? Que ele fala sobre isso, como que os equívocos da esquerda contribuíram para o surgimento desse conservadorismo radical que culminou na eleição de Donald Trump. Boa dica de livro aí. Daqui a pouco eu vou colocar aqui, pessoal. Bom, a do André é uma boa colocação. Ele faz assim, Antônio, até que ponto essa, entre aspas, conversão de ícones cristãos em cabos eleitorais não é também causada pelo anseio de agradar os fiéis? Você passou por isso, né? Porque teria sido mais fácil mudar o seu discurso e permanecer na igreja, na nossa antiga igreja. Porque quem enxerga a igreja como um modelo de consumo adapta o produto ao consumidor, é ao gosto do freguês. É verdade, porque o brasileiro, veja só, você tem uma membresia, né, de uma mentalidade conservadora. É uma característica, um traço da sociedade brasileira. Uma sociedade, embora diferente da americana, racista, né? Que convive pacificamente, sem crise, com a desigualdade social, né? Que vê violação de direito e se recuse para as ruas protestar, sabe? Então, essa gente vem para a igreja, a pregação não trata, né, desse aspecto da cultura, né? Não faz com que essas pessoas deixem de ser brasileiras naquilo que o brasileiro tem de pior, né? E outro ponto também, vale a pena enfatizar, a igreja acaba atraindo esse tipo de gente com seu discurso, sabe? Então, por isso que você não vê jovens perturbados, sabe? Essa galera aí de esquerda que quer mudar o mundo e tal, sentindo atraída pelo discurso. Acaba que o discurso da igreja atrai alguns dos jovens mais bananas, mais apáticos da sociedade, sabe? É um negócio incrível. Então, isso atrai essas pessoas, aí você cria um auditório conservador e um vai alimentando a loucura do outro, né? E aí, se surge um pregador falando sobre direitos humanos, ou sobre desigualdade, sobre um estado de bem-estar social, logo ele é chamado de comunista, sabe? Como também é comunista você combater a homofobia, né? Uma coisa é você ter um ponto de vista sobre a sexualidade humana e tal, que vê a homossexualidade, né, como não presente no plano original de Deus para a vida humana. Agora, outra coisa é você se tornar homofóbico, você tornar a vida dessas pessoas um inferno, o que você não faz com os héteros tarados, né, que você conhece, que tem amante, que tal. Com esses você, sabe, trata como se fosse da natureza ser assim, né? Então, o que eu acho que falta, viu, Pepe, falta muito a essa direita é simetria, porque o que ela diz que foge horrorizada e tal da imoralidade defendida, praticada pela esquerda. Mas, tipo, e o Donald Trump, que falou que você ganha a mulher, até constrangedor mencionar o que o Donald Trump falou sobre como se conquistar uma mulher, sabe? E o presidente da República falando sobre Golden Shower, sabe? Como é que pode isso? Quantos que na época se levantaram para dizer que isso é impróprio para um cristão e para um presidente da República, né? Que ele não pode, né, tratar assim né, sua profissão de fé, que ele se apresenta como cristão, e também o cargo, né, que não é dele, é nosso, né? Então é isso, né? E o que é imoralidade? É só sexo? É só fumar maconha? Quando o presidente da República manda um jornalista calar a boca, o que é isso? Quando ele diz que a Maria do Rosário, de tão feia que sabe, não seria digna de ser estuprada por ele, o que é isso?
Sabe, quando ele vira-se para uma jornalista e diz: olha, eu usava aquele apartamento para, me perdoem aqui dizer, comer gente. Que é isso? Sabe? Então, isso não é moralidade, não. Eles chamam ele, nessas horas, de bronco. Não, o presidente da República é meio bronco. Olha, eu vou te dizer, se essa gente me tratasse com a condescendência que trata o Bolsonaro, eu não teria problema de relacionamento com ninguém. Sabe? Gente que passou a me odiar, mas que me dá um tratamento que se fosse aplicado ao presidente da República, sabe? Elas, né, fariam com ele o que fizeram comigo. Dizem que na hora em que ele fala assim, né, Antônio, atribui isso à espontaneidade, né? Ele é espontâneo. Eles estão. Você viu que nas eleições circulou um banner dizendo: é melhor ser um sincero e ignorante como Pedro a ser um falso, sei que lá, como Judas. Quer dizer, uma coisa assim, né? Justificando a truculência dele. O que é isso, gente? O que é isso? Eu não me lembro. Vocês se lembram desse banner? Eu não me lembro bem o que estava escrito, mas a coisa era nesse sentido. Que ele era bronco, mas era sincero. Mas calma aí, cara. Sinceridade que eu insulto pessoas, humilho pessoas, sabe? E outra coisa, né, que quando é usada contra ele, contra parentes dele, ele não gosta, como ninguém gosta. Né? Na verdade, às vezes eu vejo ele... Esses dias eu estava gravando um material para um curso que eu vou dar, e aí a pessoa que produziu o material botou lá a palavra Minion para eu usar no discurso. Era uma gravação, eu ia ler no teleprompter. Eu falei, não, eu não uso isso, nunca usei. Eu nunca tratei um bolsonarista chamando de Minion. No início eu nem sabia o que isso significava. Depois que eu passei a entender, falei, agora que eu não vou usar mesmo. Porque não acredito que nós vamos vencer essa batalha assim, usando das armas do inimigo. Né? Você pode ver também, assim, se vocês me permitam dizer, eu nunca fiz piada com o presidente. Nunca explorei seus dramas pessoais, dos seus filhos, sabe? E com a primeira-dama eu fiz questão de dizer a quem eu devo todo respeito. Agora, sou contundente na hora de apontar os defeitos, porque essa é uma exigência da justiça. Né? E a democracia funciona assim. Se você ficar calado, né? A democracia não funciona no automático. Né? Antônio, a frase é a seguinte: é melhor ser sincero como Pedro do que falso como Judas. Pois é. É isso. Foi o que o Bolsonaro usou aqui na campanha de 2018. Tá aqui. Eu vi pessoas chamando ele de bronco. Sabe? Quando eles têm que se dirigir a uma pessoa diferente daquela a que eles apoiam, eles chamam de estúpida mesmo. Né? Outro dia até corrigi alguém. Não, bronco não. Bronco não. Na palavra não é bronco. Né? Bom, gente, eu estou vendo aqui, olha, o relógio. São 9h10 e acabaram as perguntas também. Não tem perguntas. Não, o que aconteceu é o seguinte, deixa eu explicar. Eu estou aqui por conta do prazer mesmo de estar com vocês, porque eu passei o dia em Teresópolis, eu gravei hoje um monte de programa, de inserções, de entrevista e tal. Passei o dia em Teresópolis. Eu vim de Teresópolis para cá direto, cheguei aqui por volta das 6h, e 7h eu fiz uma live para o Instagram e para o YouTube, né? E aí eu emendei a live com o Zoom, né? Então ainda estou precisando jantar e fiquei sabendo que meu filho, que mora em São Paulo, acabou de chegar em casa, chegou hoje, aí eu vou dar uma atenção para ele, né? Olha, eu quero dizer para vocês também que eu vou continuar trabalhando com a Rubla para o ano que vem, pensando em outros cursos e outras coisas, e, se for possível, a gente manter o nosso grupo. Né? Também, mês que vem, eu vou anunciar o Instituto ACC, sabe? Que é para servir a igreja.
produzindo material, cursos, livros, organizando congressos, clube do livro, entre tantas outras coisas mais. Se vocês quiserem participar, na bio do meu Instagram tem o endereço de Telegram para você poder fazer parte do grupo. Você entra lá e vai fazer parte, que é um grupo diferente desse, porque ali você vai ter ao lado pessoas que não estão fazendo curso da Escola de Discípulos, sabe? Então, ali é um grupo bem mais amplo e pronto, e ali eu vou falar sobre tudo, né? E todas as atividades vai ser o canal de comunicação do Instituto, da mesma maneira que a rede de pequenas igrejas tem um canal de comunicação dela também do Telegram. Estamos usando o Telegram, não por ser o Telegram é chinês, né? Não. Russo. Não, o Telegram é russo. O Telegram é russo, não por ser russo, sabe? Mas porque ele permite a gente entregar bastante e receber, parece que 220 mil inscrições, enquanto que o WhatsApp parece que são 220, tá bom? Então, olha, eu não pude gravar essa semana, mas semana passada eu gravei 4 programas, essa semana eu não gravei porque eu fui ontem para Teresópolis, acabei de chegar, sabe? Mas agora eu não tenho mais viagem para fazer nos próximos dias, então novas aulas em breve. Eu vou subir para a plataforma da Rubla esses 2 últimos Zooms, o da semana passada e esse, que eu estou devendo para vocês, tá bom? Semana que vem mais aulas e também um novo encontro, tá bom? E vamos orando aí pelo país, que vamos ter um 7 de setembro complicado, e só Deus sabe o que vai acontecer com a nossa nação quando chegarmos no mês de outubro. É um período, eu não me lembro de um período tão preocupante para a história da nossa democracia, como que nós estamos vivendo agora, né? E orem aí para que nenhum evangélico, escuta o que eu estou dizendo, eu temo que um evangélico faça uma loucura, sabe? Temo mesmo, por causa do clima de ódio criado por alguns pastores. Tá bom? Gente, fiquem com Jesus. Uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe e guarde, tá bom? Valeu. E não deixem de ir lá na bio do meu Instagram e entrarem lá e fazerem parte do Instituto. Tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus.